Sejam todos bem-vindos de volta. Iniciaremos hoje o 5º dia do primeiro Seminário Brasileiro Virtual de Biblioteconomia. Vamos dar uma olhada no nosso cronograma completo de hoje. Nossa primeira palestra será com a professora doutora Bárbara Coelho Neves, professora adjunta da Universidade Federal da Bahia, especialista em gestão da comunicação organizacional, integrada e gestão de políticas públicas. Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFBA, docente colaboradora nos cursos de Biblioteconomia e Documentação e Arquivologia, professora visitante do PPGCI, UFSCar, é pesquisadora líder do Laboratório de Pesquisas em Tecnologias Informacionais e Inclusão Sociodigital, LTI Digital, coordenadora do evento internacional Concitec, que converge as áreas de tecnologias, ciências da informação e educação. Embaixadora de Inovação Cívica do Open Kino Lead Brasil e compõe o GT de CIT da APUB, membro do SBPC e da International Association of Artificial Intelligence. É autora do livro Tecnologias e Mediação. Em 2010 recebeu o Prêmio Nacional Ações Inovadoras. É mestre em Ciência da Informação, PPGCI, UFBA, doutora em Educação do FACED, UFBA e pós-doutora em Ciências da Informação, UNB. A nossa palestrante abordará o tema Bibliotecários e Tecnologias, Desafios da Formação Contemporânea. Com a palavra, professora Bárbara Coelho. Olá, inicialmente eu quero agradecer o convite que a mim foi feito para ter esse bate-papo aqui com vocês, né, falar um pouco sobre os bibliotecários e tecnologias, desafios da formação contemporânea, aqui no primeiro Seminário Brasileiro Virtual de Biblioteconomia. Então eu quero agradecer a pessoa do Fernando, né, presidente do CRB, que me fez o convite, e na pessoa dele eu estendo todo o agradecimento à comissão organizadora desse evento, né, que é o primeiro Seminário Brasileiro Virtual de Biblioteconomia, que faz parte aí dos festejos da Semana do Bibliotecário. Meu nome é Bárbara Coelho, sou professora do Instituto de Ciência da Informação, aqui da Universidade Federal da Bahia, sou pesquisadora líder do Laboratório de Tecnologias Informacionais e Inclusão Sociodigital, o LTI Digital da UFBA. Então, é um laboratório que discute uma série que desenvolve, né, uma série de pesquisas, de projetos relacionados sempre à tecnologia, mas discutimos tecnologia numa perspectiva política, numa perspectiva social, né? Então, nós convidamos aí quem quiser discutir tecnologia nessa perspectiva, é só colocar, fazer um Google aí, para saber um pouco mais a respeito dos nossos projetos, dos nossos estudos, é só colocar ltidigital.ufba.br. Né? Esse é o nosso site institucional e lá tem todas as informações a respeito no grupo. Também convidamos a acessar o nosso Instagram, que também é LTI Digital UFBA, e a Sala TIC, né, que movimenta bastante gente lá, bastante discussões a respeito de tecnologia no Facebook. Bom, dito isso, o tema que foi colocado aqui para mim, né, que o Fernando colocou como incumbência para mim, é tratar dos bibliotecários e tecnologias, desafios da formação contemporânea. Então, para tratar disso, o primeiro aspecto que eu gostaria de tratar com vocês é falar um pouco da indústria 4.0, para que vocês entendam esse cenário que nós estamos vivendo agora. Aí eu convido a vocês a pensar numa curva, tá? Mas primeiro, na base dessa curva, pensem na primeira revolução industrial, que foi mecânica. Então, ela estava aqui. A segunda revolução industrial, ela também está paralela, né? E ela foi a revolução elétrica, que baseou toda a segunda revolução industrial. A terceira revolução industrial já sobe um pouco mais na curva, né? Ela foi pautada principalmente na automação, ou seja, é quando os robôs entram na indústria, né? E
a quarta revolução industrial que nós estamos vivendo, veja que eu já coloquei a minha mão cá em cima, né? Por que isso? Porque é uma curva exponencial. A quarta revolução industrial, ela se difere muito e se afasta bastante das outras revoluções. Por quê, Bárbara? Por conta da inteligência artificial, da robótica, do Big Data, da internet das coisas, dentre outros aspectos que estão aí no cenário, né? Estão pautados nessa revolução industrial. E isso vai exigir do mercado de trabalho, né? Vai exigir das profissões e, por consequência, também da educação, que se essa, para atuar nessa indústria 4.0, deveríamos estar atuando numa educação 4.0. Então, a formação deveria estar voltada para aspectos que envolvessem a como se pensar, né, para uma fusão do mundo físico, digital e biológico, né, utilizando discussões voltadas para agentes autônomos, agentes computacionais envolvidos numa esfera social, né? E a gente sabe que a educação, essa educação 4.0, quer dizer, não está ainda em vigência e então existe um déficit entre a educação e a indústria 4.0, né? A questão é que, diante a tudo isso, nós estamos vivendo uma maratona, né, que é chamada de maratona para a inovação, né? A grande questão é se estamos preparados para isso, né? Ou se o mercado, se as profissões estão preparadas, né, para esses desafios, né, que estão sendo postos para os profissionais. Por que eu estou falando agora profissionais nesse primeiro momento? Porque essas demandas que estão acontecendo, elas não estão postas somente para o bibliotecário, elas estão sendo postas para todas as profissões, né? E aí, o que acontece é que para que se acontecesse essa educação 4.0, uma formação que atendesse essa demanda que tem sido posta pelo mercado de trabalho, nós teríamos que estar pensando em 4 elementos essenciais, que é o elemento da inovação, e aí esse profissional bibliotecário teria que pensar como lidar com pessoas, né, com usuários, de forma colaborativa, né, e usar empatia com inteligência, e principalmente envolvendo inteligência emocional, desenvolvendo competências socioemocionais e criativas para lidar e desenvolver inovações. Lembrando que inovação não está exclusiva ao desenvolvimento de tecnologia, né, gente? Inovação também é pensar um processo de forma diferente, né? Pensar, utilizar aquilo que já está posto aí numa repaginada para atender demandas que são postas, colocadas agora na atualidade, né? O segundo ponto é a programação. Existe aí uma expressão que é colocada por alguns autores, que diz o seguinte: programe ou será programado. Vocês em algum momento já devem ter ouvido isso. Eu não concordo muito com isso, não, porque eu acho que é muito incisivo, né? Mas alguns aspectos a gente precisa levar em consideração. Então, eu penso que, nessa perspectiva, o bibliotecário, ele precisa, e aí a formação que envolve esse profissional bibliotecário, precisa pensar na criação de ambientes inovadores, propícios para o desenvolvimento de projetos, que aproximem os alunos, os usuários, também, quando esse bibliotecário, né, esse estudante estiver no mercado de trabalho, também pensar nessa mesma lógica, de que precisa entender como os usuários dessa nova realidade interagem com a informação, né? E aí considerar como entender as gerações, né? Essas gerações de agora, geração Z, geração milênio, né? Como o que é que elas demandam, né? Porque os usuários que estão aí agora não são aqueles usuários de 10 anos atrás, né? Vamos logo pensar dessa forma. O terceiro ponto é a invenção. Vejam que o Fernando mesmo, aí o presidente do CRB, foi um dos que, logo no início da pandemia, pensou numa invenção
numa cabine de como desinfectar os livros, né? Nesse período de Covid-19. Então, nós estamos agora sendo, o tempo todo, convidados a pensar de forma inventiva. Então, as demandas que estão aparecendo, nós precisamos utilizar esses nossos conhecimentos de diversas disciplinas, né, para poder pensar como utilizar as tecnologias já existentes ou tecnologias que possam ser incorporadas em prol de um objetivo comum, que vai ajudar o coletivo, né? E o quarto ponto é a cultura maker, que é o conceito de Larry Madon, que é o aprender fazendo, né? E aí tem as bibliotecas precisam estar preparadas, né, para colocar em seus espaços esses ambientes que proporcionem a cultura maker, né, para os seus usuários, como também ela também pode fazer parte de outros espaços makers, né, que já existam, né, ajudando, inclusive, a incubadoras, ajudando a startups, né, pensar inovações, né? Então a biblioteca também se encaixa aí nessa perspectiva de uma forma muito interessante. Então, na tentativa de responder quais os desafios da formação contemporânea do bibliotecário, que envolve a formação e tecnologia, né? Pensamos na seguinte problematização, né? Falar das crises e potencialidades, como também dos 5 pontos para essa problematização. E aí, a primeira coisa a se considerar é que a biblioteconomia e a educação, né, envolvida nessa sociedade do conhecimento, aí está envolta a uma crise que acontece na educação, né? Então, se acontece uma crise na educação, a biblioteconomia, né, por ser parte da educação, né, e, sofre também, né, essas influências. Então, a obsolescência, né, nas competências pessoais e profissionais, conforme pontuou Pierre Levy, né, quando ele fala que essas competências começam a se repetir de uma vez ao longo da vida de uma pessoa. Então, a pessoa precisa ter o olhar aberto para adquirir novas competências, e esse mercado, essa sociedade começa a exigir isso, né? Também o Peter Drucker traz a necessidade de novas formas de organização do trabalho, né, que está acontecendo na sociedade, e que vai aí exigir novas competências também, tanto das equipes, e também da forma de como pensar a geração do conhecimento, né? Também um outro ponto é o avanço na automação da produção. Vejam que hoje, atualmente, tecnologias avançadas, né, estão sendo aí paulatinamente incorporadas, né, ao trabalho do bibliotecário. Por isso que eu digo, tecnologia ela nunca esteve distante da profissão, né, da biblioteconomia, sempre esteve envolvida na biblioteconomia. Então eu convido a vocês pensarem sempre pensarem o conceito de tecnologia no contexto da sociedade, no contexto social, como um movimento de expressão dessa sociedade, né? Então o livro é uma tecnologia, né? E aí que evolui para vários outros recursos que foram utilizados na biblioteca, passando aí pelos bancos de dados, as bases de dados, o e-book hoje, os e-readers, né? E tantos outros exemplos que a gente poderia colocar aqui, que são todas tecnologia. Até chegar no elemento, que é o elemento que eu gostaria de destacar aqui com vocês, que são os agentes autônomos, né, como bots, que já estão sendo incorporados em processos informacionais e, com consequência, em bibliotecas também. Hoje pela manhã, inclusive, eu estive numa tese aí, numa qualificação de tese, que foi orientada pela professora Sandra Sieber, a tese da Camila Lima, que está em desenvolvimento, e que ela está exatamente analisando, né, o uso desses bots nos processos informacionais,
né? E tem visto aí, tem começado a analisar expressões significativas, principalmente na biblioteconomia. Então, a gente não tem como deixar de fora esses aspectos. Então, as novas relações sociais com o saber, né, desenvolvidas nesse cyberespaço, vão se transformando e exigindo que esse profissional bibliotecário tenha essa dinâmica também da mesma forma, né, pensando numa inteligência coletiva, né, utilizando incorporando, né, essas tecnologias digitais no seu no seu no seu saber fazer, né, no seu know-how bibliotecário. Então, hoje, como o próprio Castel coloca, né, o Manuel Castel, ele vai colocar que as competências precisam ser pensadas de forma estratégica na era da informação. Então, esse ponto não pode deixar de ser pensado, né? Então, a gente vive essa sociedade essa sociedade do conhecimento, né? E isso deságua nas formações desse bibliotecário, né? E aí os aspectos que envolvem tecnologia de informação e comunicação e relações culminam naquilo que Castel chamou de informacionalismo, naquilo que também foi chamado por Bell de pós-industrialismo, naquilo que foi chamado por Bauman de modernidade líquida, capitalismo tardio por Mendel, modernidade reflexiva, né, por Giddens, mas tudo isso aí, essa sociedade do conhecimento que está tão envolta às tecnologias, né, tem aí 3 elementos que são essenciais nessa discussão, que são as relações que estão se transformando, que estão mudando, a estrutura do capital, né, e a estrutura do trabalho, que vai fazer com que cada vez mais os sujeitos sejam, né, precisem de competências outras para atuar nesses mercados, né? E aí a ciência da informação, que está, digamos, no guarda-chuva maior, né, que a biblioteconomia termina bebendo muito, principalmente no âmbito científico, de elementos advindos da ciência da informação, passa a ter influências bem fortes, né, da representação do conhecimento, que aí envolve aspectos da filosofia, sociologia e as ontologias, da linguística também, né, da ciência cognitiva, e aí também da ciência da computação, onde estão a inteligência artificial, o Big Data, a ciência de dados, que hoje, inclusive, já tem bibliotecários, inclusive se intitulando como bibliotecários de dados, porque estão trabalhando diretamente com dados aí em grandes empresas. A estatística também passa a ser um elemento, uma formação importante, né, no cabedal de conhecimentos desse bibliotecário, a gestão e o direito, né, porque precisa lidar também com as leis, né, a LAI, a Lei Geral de Proteção de Dados, então tudo isso vai exigir que esse bibliotecário também precisa ter conhecimento desses elementos. E da gestão, né, que aí o leque da administração, e mais principalmente focando na gestão, porque o bibliotecário gestor, né, de vários elementos, né, dentro de um contexto, de uma unidade de informação, né. E aí vem o primeiro elemento, né, que eu falei de vocês, que eu vou trabalhar aqui com 5 elementos. O primeiro deles é a tecnologia, e aí, lembra que eu falei com vocês a respeito da curva, né, que agora na Revolução Industrial 4.0, nós temos essa curva, que quer dizer o quê? Essa curva é impulsionada exatamente pela disrupção na era digital. Então, as tecnologias digitais estão reescrevendo as regras dos negócios, as regras sociais, as regras dos mercados, das profissões, e, por consequência, também precisa e exige também da formação, né? Que seja também incorporados aí novos elementos para que esse bibliotecário possa atuar de uma maneira mais expressiva e expert nos mercados de trabalho, né? Que muitos deles estão sendo criados, e outros que até muitos dos bibliotecários que estão estudando agora, até eles se formarem, já teremos outros negócios aí, outras oportunidades de trabalhos aí para esses bibliotecários. Então, essas novas regras criam a todo momento oportunidades
para que inúmeros novos desafiantes, e aí eu convido aos bibliotecários a pensarem como desafiantes, né, assumam negócios estabelecidos que não estão conseguindo se adaptar à transformação digital. Então, a transformação digital está aí, né, é um processo que está acontecendo na sociedade, e que precisa, e que foi, inclusive, impulsionado, né, intensificado por conta da pandemia, né, mas que já vinha acontecendo há algum tempo e agora intensificado, e que precisa, né, demanda aí uma série de elementos, né, uma série de questões aí a esse bibliotecário. Então, quais são as forças, né, desse contexto inevitável, que eu acho que vale a pena colocar aqui? É o tornar-se, né, porque você precisa se tornar, né, precisa acessar, compartilhar, filtrar, cognificar, né, fluir, deixar as coisas fluírem, visualizar, remixar, né, aquilo que já está aí e interagir. Então, nós estamos sendo o tempo todo convidados a interagir de forma muito forte com o conhecimento e com os atores envolvidos aí no conhecimento. Então, como hipótese, nós aqui mesmo no LTI Digital colocamos o seguinte, né, que os cientistas da informação, e aí especificamente o bibliotecário, precisa imaginar como seriam seus produtos, serviços e modelos de negócios se essas tecnologias fossem totalmente utilizadas nas unidades de informação. Eu digo tecnologias como bots, computação cognitiva. Então, agora é o momento da gente pensar fora da caixa, né? Pensar como a computação, como elementos, né, agentes da inteligência artificial podem ser utilizadas na mediação da informação, como pode ser utilizado no processamento da informação, na organização da informação. Então, esse é o momento da gente pensar nesses aspectos, ou seja, pensar realmente fora da caixa. E aí, nós temos o segundo... Aí uma coisa, antes de passar para o segundo elemento, uma questão seguinte, o que é que vai mudar? Alguma coisa muda nas carreiras, e principalmente na carreira do profissional bibliotecário? Bom, muda para quem é da área de tecnologia, mas muda também para quem não é da área de tecnologia. Então, essas mudanças que estão acontecendo, principalmente impulsionadas pelos agentes inteligentes e pelos agentes autômatos, pelos agentes não humanos, mudam tanto na área da biblioteconomia, como na área da tecnologia e como para quem não é da área de tecnologia também. Então, termina por influenciar as profissões que exigem o processamento complexo. E a nossa profissão de bibliotecário exige um pensamento complexo, né? E exige um processamento complexo. Veja que para tratar a informação, nós precisamos de uma série de outras disciplinas, né, que são colocadas em prática ali no know-how do bibliotecário para poder desenvolver a catalogação de um livro, por exemplo, né? Então, quanto mais complexa, né, a profissão for, mais ela será impactada, né, por essas transformações e, sobretudo, pela inteligência artificial. Isso não sou eu sozinha, Bárbara, que estou dizendo, tá? É uma coisa aí que isso está sendo colocado aí na literatura internacional, né? Então, o que vai mudar, né? Então, vejam bem, vai mudar a maneira como você, né, bibliotecário, faz o seu trabalho. Então, aí é preciso considerar esse aspecto. Veja que um trabalho que foi recuperado, que foi feito em 2019, né, de Moore et al., ele coloca, né, quais os tipos de profissionais mais afetados. São por essa transformação digital. São principalmente os profissionais de ensino superior, né, de bacharelado e de ensino superior completo, tecnólogo, né? E aí, quais são os verbos, né, que são mais utilizados
nessa discussão, né? Principalmente com relação aos objetivos que a gente precisa pensar. O verbo reconhecer, o verbo determinar, né? O verbo prever, o verbo controlar, detectar, gerar, identificar e classificar, né? Conforme coloca aí na literatura web. Então, é preciso pensar, né, assim, nas palestras que eu falo sobre inteligência artificial, eu sempre convido o bibliotecário, né, o cientista da informação, ou o educador, a pensar, a enxergar a inteligência artificial, a pensar esses agentes inteligentes como uma grande caixa de ferramenta que o bibliotecário pode utilizar quando for necessário, né? E aí, dentro dessa caixa de ferramenta, o que é que tem, Bárbara? Tem visão computacional, tem a deep learning, tem a machine learning, os chatbots, né, que são os bots aí, o processamento de linguagem natural, a RPA, né, que é o Robotic Process Automatic, a robótica e a internet das coisas, né, a IoT. Então, é bom sempre procurar, né, se aproximar desses termos, se aproximar dessa discussão no contexto atual. Então, o que você precisa saber, né, de inteligência artificial nesse momento, né, nesse contexto que a gente está vivendo? É saber como funciona a IA, né? O que ela é capaz de transformar no contexto da biblioteconomia. Pois ela repete o jeito de agir e de pensar do humano, né? Então, pensar também quais são as possibilidades antes e depois da inteligência artificial no seu negócio, né, na sua unidade de formação. E que atividades ou opção você consegue trocar por uma aplicação de inteligência artificial. E aí, por que eu estou colocando isso? Esses 5 pontos. É porque, principalmente, aquelas tecnologias que são aquelas, aquelas atividades do bibliotecário que são rotineiras, que são repetitivas, elas serão facilmente substituídas por uma aplicação de IA. Então, é bom que o profissional bibliotecário já possa pensar nessas questões. Aí, saindo agora um ponto da questão da tecnologia, é bom pensar também no segundo ponto aí da nossa discussão, que é o consumo, e aí é pensar na e-life mesmo, né, que os hábitos dos sujeitos, dos usuários mudaram, e isso está sendo posto aí nesse contexto de pandemia, está todo mundo aí utilizando muito fortemente, né, a internet e as redes sociais, então o consumo da informação muda, e aí o olhar do bibliotecário precisa mudar também, tem que estar articulada a essas novas necessidades que são geradas pelos usuários, né, nesses novos contextos. O terceiro ponto são as redes sociais. Então, na discussão que envolve tecnologia na biblioteconomia, a gente não pode deixar de lado as redes sociais, até porque o contexto de desinformação está aí, né? A gente está vivendo uma pandemia e a infodemia, né, é um conceito que tem surgido aí, e que bibliotecários e outros educadores têm tentado desenvolver formas articuladas de evitar, né, a disseminação de fake news em mídias sociais, por exemplo, né? Então, essa discussão tem que estar pautada aí no cerne do bibliotecário, né? Uma outra questão, que é o nosso quarto ponto, é o discurso, né? O bibliotecário entender como ele se posiciona, se ele se posiciona num discurso instrumentalista, entendendo a internet como fim, ou, perdão, a tecnologia como fim, ou num discurso determinista, né? Ou ainda se ele está num discurso criticista, né? Então, é melhor a gente sempre procurar a perspectiva crítica de que a tecnologia que está sendo incorporada, implementada, ela precisa ser olhada numa visão crítica.
E o nosso quinto e último ponto, que é o bibliotecário e as novas educações. Então, a formação vai exigir desse novo bibliotecário agora atitude investigativa, né, diferença como fundante, né, a diferença como elemento fundante, a compreensão planetária, né, então o bibliotecário tem que ter uma compreensão global dos assuntos e também daquilo que está acontecendo na sociedade, né? Ele não pode mais ficar fechado no seu mundinho, né? E já tem algum tempo que o discurso de bibliotecário saiu disso, né? E a postura solidária em processos cooperativos, né? Sempre pensando em novos horizontes, né? Buscando uma visão crítica, reflexiva, né? Dessas questões. E é isso, né? Então, as dimensões que mais têm sido encaradas, né, como desafios pelos bibliotecários na contemporaneidade reside principalmente no impacto das tecnologias de informação e comunicação, na mediação da informação, na formação do bibliotecário e na autovalorização profissional desse, com relação a todas essas questões aqui pontuadas. E é isso, pessoal. Agora, eu só tenho a dizer a vocês que o futuro já é, né? E que precisamos estar interconectados, né? E pensando de forma coesa e de forma crítica também essas questões relacionadas à tecnologia na formação do bibliotecário. Eu espero que essa discussão tenha ajudado, né, e que tenha se somado aí às discussões que estão sendo feitas aí neste seminário. Volto a falar, o meu nome é Bárbara Coelho, né, pesquisadora líder do Laboratório de Tecnologias Informacionais e Inclusão Sociodigital, o LTI Digital aqui da UFBA, e deixo aqui algumas publicações, né, que foram desenvolvidas aqui pelo LTI Digital. Nós temos alguns livros, né? O Tecnologia e Mediação, que está disponível na Amazon. O livro também Inclusão Digital na Educação, Hackers, Ciborgues e Políticas Públicas. E um livro também que trata um livro e-book, né, que aqui no Brasil é vendido como e-book na Amazon, que tem o título de Marketing Digital para Instituições Educacionais e Sem Fins Lucrativos, né, porque a gente também acha que o marketing digital é uma das esferas que o bibliotecário pode atuar aí muito bem, tá bom? Bom, é isso, né? Para saber um pouco mais, né, sobre esses temas que eu discuti aqui com vocês, eu convido a vocês eu vou apresentar aqui para vocês alguns dos livros, né, da nossa autoria. Esse daqui, né, que é o Tecnologia e Mediação, que está disponível na Amazon, tá? Que também trata aí a respeito da utilização das tecnologias, né, no contexto de mediação em unidades de informação. Temos também esse livro aqui, que é Inclusão Digital na Educação, Ciborgues, Hackers e Políticas Públicas. Então, também tem uma discussão muito bacana sobre o que foi tratado aqui. E este livro aqui, que aqui no Brasil ele está disponível como e-book, também na Amazon, né? Que trata de marketing digital para as instituições educacionais e sem fins lucrativos. Esse livro aqui é bem baratinho, eu acho que ele custa R$13, né, na Amazon. E é isso, pessoal. Eu desejo aí que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma com essa discussão do seminário, e me coloco à disposição, caso queiram saber mais de alguma coisa, os meus contatos já foram colocados aí no início dessa fala, e eu deixo um abraço aí para todos vocês, e desejo a todos que continuem se cuidando, né? E desejo solidariedade também, e desejo aí um bom seminário para todos. Um abraço e fiquem bem. Tchau, tchau.
Gostaríamos de agradecer à professora doutora Bárbara Coelho. Muito obrigado. Dentre os inúmeros benefícios da participação em eventos como este, podemos dizer que a interatividade, a troca de experiências e o network acadêmico e profissional estão entre elas. Você passa a conhecer melhor os profissionais que atuam na sua área, estabelece relacionamentos que podem virar oportunidades de trabalho e troca importantes informações sobre interesses em comum. Assim, convidamos a todos para acessar a sala de bate-papo para que possamos nos conhecer e desfrutar dessa importante ferramenta. Espero todos vocês lá!